Hallelujah. I guess I need an interpreter now. Can Shyla help? Because tonight I am a alumni from Christ for the Nations. Hoje à noite eu faço parte do alumni do Christ for the Nations. Eu estudei no CFNI há 24 anos atrás. I studied at CFNI 24 years ago. Passou tão rápido. It went by so fast. E olha que para entrar lá você tem que ter mais de 18 anos. And look, for you to actually enter, you have to be older than 18. E nem parece que tem isso tudo, né, gente? And it doesn't even seem like it's been that long ago, right, guys? Mas o que eu queria testemunhar hoje, But what I want to witness here tonight, assim como Nathan, na minha experiência foi uma transformação para toda a vida. just like Nathan, my experience has been a transformation for my whole life. E desde os meus 8 anos de idade eu tenho o chamado de Deus no meu coração. And ever since I was 8, I have a calling of God in my heart. E as minhas primeiras oportunidades de viajar em missões, evangelismo, The first few opportunities I ever had to travel with missions and evangelism, e ver a minha voz sendo usada and para to see my voice testemunhar being used to testify fora da igreja, outside of the church, foi com a Jocum. it was with YWAM. Então eu sempre pensei que eu ia ser uma missionária de carreira da Jocum. So I always thought that I was going to be a YWAM missionary for my life. Até que quando eu tinha uns 17 anos, meu pai chegou em casa. Until I was about 17 and my dad got home. E ele chegou dizendo que um pastor da cidade havia apresentado para ele o Christ for the Nations. And he had arrived saying that a pastor from our city had introduced to him Christ for the Nations. E ele me deu uma fita cassete. And he gave me a little tape. Você se lembra do que era uma fita cassete? Do you guys remember what a tape is? A Eu acho cassette que tape? nenhum desses jovens I don't sabe o think que any é of these isso. guys know what a cassette tape is. E ele me disse, filha, esse é o lugar para onde você vai. But my dad said, daughter, this is the place where you're going to go. E era uma novidade, eu não sabia o que era aquilo, aquele lugar. And it was new. I didn't know what that was. I didn't know what that place was. Mas durante alguns meses, todos os dias, eu passava horas adorando ao Senhor com aquela fita But cassete. during a few months, every day, I would spend hours worshiping God with that cassette tape. Eu não sei se você sabe disso, mas o Christ for the Nations I don't know if you know this, but CFNI foi o primeiro lugar no planeta Terra was the first place on earth para gravar uma adoração ao vivo. to record a live worship. Quantos aqui são gratos pelos CDs, pelos canais de YouTube de How many adoração of you ao are vivo? thankful for CDs and YouTube channels where things have been recorded live? How many of you? O Christ for the Nations é um ministério pioneiro CFNI is a pioneering ministry. que tem deixado um legado por mais de 60 And anos. they have been leaving a legacy for over 60 years. E quando eu cheguei lá pela primeira vez, And when I got there for the first time, quando eu cheguei na primeira chapel, when I primeiro arrived at culto, the first chapel they have, eu não falava nada de inglês. I spoke zero English. Quem aqui se identifica com Anybody isso? identifies with me right now? Mas quando eu entrei naquele ambiente, But when I entered that atmosphere, eu senti a presença do Senhor. I felt the presence of the Lord. E as músicas que eu não entendia, elas tocavam o meu coração. And the songs that I couldn't understand the words, they would touch my heart. E eu vi um auditório lotado de jovens. And I saw the auditorium filled with young people. E eu via famílias, eu And I via saw algumas cabeças families. And I brancas. saw some with white hair. E eu via uma liberdade em adoração And que I eu saw nunca tinha visto A ainda. freedom in worship that I had not yet seen before. Essa atmosfera que nós experimentamos hoje aqui This atmosphere that we tasted of here today. é todas as manhãs. It's every morning there. E sabe outra coisa? And you know what else? No Brasil, In Brazil, a gente tinha muita religiosidade. we had a lot of religion. E muitas vezes a gente tinha vergonha até de levantar as mãos para o And many Senhor. times we were ashamed and embarrassed to even lift up our hands. Ou muito julgamento. And there was a lot of judgment. Eu me lembro quando uma irmã da nossa
nossa igreja se ajoelhou e começou a chorar durante uma adoração. I remember when a sister in our church, she bowed and she started to cry during worship. E várias pessoas começaram a comentar o que estava acontecendo com ela, aquilo era muito estranho. People started commenting, what's happening to her, what's with her, she's very strange. E nós estamos falando aqui da Batista da Lagoinha. And I'm talking about Igreja da Lagoinha. O que eu quero dizer é que quando eu cheguei naquele lugar, What I mean is that when I arrived in that place, e eu vi aquelas pessoas e eu dizia em cartas, não existia e-mails, eu and I dizia, saw those people, I used to write letters, there were no emails. eu falei, papai, Daddy, mamãe, Mom, as pessoas aqui pulam igual pipoca para adorar o people here Senhor. jump like kettle popcorn to praise the Lord. Elas não contêm as expressões de adoração. They don't contain the worship expressions inside of them. Foi naquele altar que eu It was aprendi in that altar that I learned os cânticos proféticos. how to sing prophetically. Eu creio que muitos de vocês não conhecem a história, mas foi Joy Hill que já passou para o Senhor. I believe many of you don't really know this story, but it was Joy Hill who's already with the Lord. Esposa de um dos diretores que foi grande líder no CFNI. She was the wife of one of the directors who was a great leader at CFNI. Ela cantava profetizando de uma She would forma sing, que eu prophesying nunca over tinha us visto in antes. such a way that I had never seen that Ela before. rimava como poesias. She could rhyme what she was singing with poetry E and ela prophecy. chamava cura. And she would call out healing. Milagres And she aconteciam would call out enquanto ela miracles. And she'd cantava. call out things as she's singing. E eu era uma menininha de And I was 18 a girl, anos, I de was 18, 19 anos. 19. E eu estava ali naqueles And I was bancos, right there on those assim como seats, muitos de vocês just like têm many of passado. you. E eu falava, eu quero isso. And I would say, I want that. E quantos de vocês sabem que eu recebi And isso? how many of you know I received E eu that? levei isso para o And I meu took país. that to my nation. Aleluia! Hallelujah. Porque o Brasil Because Brazil nunca mais foi o has mesmo. never been the same. Por uma garotinha Because one girl fez a diferença. made the difference. E eu quero dizer que aqui nesse palco And há I want to say nações. that right here on this stage there are nations. Eu me lembro que eu fiz a audição. I remember I did an audition. Eu também tinha muito medo, I was very afraid. mas eu encarei, tive essa But I ousadia. faced my fear and I went for it. E eu achava que eu não ia passar, pois me chamaram. And I used to think I'm not going to pass the audition. But they called me. E eu fiz parte de um grupo exatamente como And I was esse. part of a group just like this one. E se chamava Living Praise. And it was called Living Praise. E naquela época eu viajei mais nos Estados Unidos do que o Brasil. And at that time, I traveled more around the U.S. than in Brazil. Eu conheci mais da América do que do meu próprio país. I knew por more of volta the dos meus United 18, States 19 anos. than my own country when I was 18, 19. E aquela experiência me mudou And completamente. that experience changed me completely. Eu quando conheci o... What's your name again? Tsukuro. Quando eu conheci o Tsukuro, eu falei, eu também tinha um amigo japonês When na I minha met equipe. Tsukuru, I said I also had a Japanese friend in my team. Ah, nós tínhamos aqui brasileiros, americanos. We have Brazilians, Nós Americans. Temos, como se chama? What's the... Madagascar. Nós We have temos someone from Madagascar. Nicarágua, Nicarágua, Inglaterra. Gente, vamos aplaudir essa London. diversidade. Guys, let's applaud for this diversity. Foi lá no CFNI, It was right there at CFNI pela primeira vez que eu convivi com diferentes nações. that I had my first experience with different nations. Eu me lembro que eu já tinha recebido um chamado especial para a Albânia. I remember that at that time I had already received a special calling to go to Albania. Porque eu fui com a Jocum quando eu tinha 16 anos Because para I went with Europa. YOM when I was 16 to Europe. E eu até achava que era lá que eu ia doar minha vida missionária. And I thought that I would donate my whole life in a missionary way in Albania. Eu me lembro que uma das colegas lá do alojamento feminino era albanesa. And I remember that one of my friends from the women's ward, she was from Albania. E eu seguia ela, eu tentava ficar bem perto dela. And I used to follow her and I used to stay really close to her. E a laundry é comunitária nos apartamentos femininos, And we have alojamento like feminino. community laundry. We all go to the same E laundry. eu via a hora que ela ia para eu ir junto. And I used to look at the time that she's going to laundry so I could go to laundry. Eu quero te dizer, no Christ for the Nations você vai
vai encontrar centenas de nações reunidas. I want to tell you, at CFNI, you're going to meet hundreds of nations that meet. Eu poderia contar muitas histórias, I could tell you many stories, mas eu vou encurtar. but I'm going to make it short. Eu quero dizer que o reino de Deus é baseado em relacionamentos. Oh, I want to tell you that the kingdom of God is based on relationships. E aqui nesse altar, vocês estão há 3 semanas em tour. And right here on this altar, these guys have been together for 3 weeks on tour. Tenho certeza que relacionamentos para a vida inteira And estão I sendo know forjados. that some relationships that you'll carry for the rest of your life are being put together here. Então preste atenção. So pay attention. Meus amigos na casa de quem eu assistia filme comia pipoca. My friends, in their house, I used to watch movies and eat popcorn. There's something about popcorn in the There's Holy something Spirit about tonight. popcorn. Tem algo sobre pipoca e o Espírito You Santo turn on aqui the hoje à heat. noite. Bem, gente, eles eram recém-casados, então were eles tinham o próprio newlyweds. apartamento no So they campus. used to have their own little apartment in the campus. Esses amigos These friends, que recebiam a gente lá, they were the ones who would receive us. eles se tornaram pastores de uma das principais igrejas nos Estados They Unidos. became pastors of one of the most principal, fundamental churches in the U.S. E fast forwarding, And then passando para frente, fast forwarding, quando nós fomos morar nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos uma temporada, when we came to live here for a season, eles se aproximaram da gente novamente they got closer to us again. e eles falaram: vocês vêm para cá, And nós they somos said, sua You família. guys come over here because we are like your family. E essa é a Gateway Church. And that's Gateway Church. E uma pessoa chave que Deus usou And a key person that God used está aqui nessa noite. is here tonight. Um amigo que Deus me deu A no friend that CFNI, God gave me at CFNI. não quando eu era estudante, Not when I was a student, mas durante esses outros anos. but a little later in these other seasons we came back. E eu quero pedir que eles fiquem de And pé. I'd like to ask them to stand. Patty and Robert Quintana. Patty and Robert, can you stand? E eu já falei isso para vocês pessoalmente. And I have said this to them personally. Gustavo, meus filhos já Gustavo, falaram my isso para sons have vocês. said this to you. Igreja, Before the Throne Church. But church, before the throne church, Se não fosse esse casal, if it wasn't for this couple right here, nós não estaríamos aqui. we would not be here. Tenho tantas coisas para dizer que Deus já fez por meio desse relacionamento. There are so many things I could say that God has already done through this relationship. Mas esta igreja, olhe para ela, por But favor. this church, look at this church, please. Look at Esperamos this que vocês church. voltem muitas vezes, I hope porque you essa é a guys sua return many igreja. times because this Isso is é your fruto church. de vocês This is fruit também. of your life as well. Thank you. Thank you. No Christ for the Nations, It was at Christ for the Nations esses relacionamentos nasceram. that these relationships were birthed. Então nós louvamos a Deus por esse So ministério. we worship the Lord for this ministry. Ai, eu queria ter mais tempo, mas o que dizer da I wish I had fundadora e more do fundador? time. But what to say about the founders? Eu só posso dizer que a Mom Lindsay, I can only say that Mom Lindsay, bem velhinha, she's very old. ela me deu bastante atenção. She gave me so much Ela já attention. está com o Senhor agora. She's with the Lord today. Mas antes dela partir, But before she passed away, a última pessoa fora da família The dela com last quem ela person teve uma refeição, outside of her family, with Fora- whom she had a meal, fora da casa dela, outside of her direct family, foi comigo. was me. O Senhor me deu esse The privilégio. Lord gave me this privilege. Ela sempre teve tanto orgulho do que Deus fez por meio da minha vida como uma She's always formanda been do CFNI. so proud of what the Lord did through my life. E eu reflito tanto o que eu recebi dela. And I reflect so much things I've received from her. Israel, por exemplo, eu nunca tinha nem ouvido falar de Israel. Israel, for example, I had never heard of Israel. Você sabe o amor que eu tenho pelo Brasil como minha nação? You know the love I have for Brazil as my nation. Onde você acha que eu aprendi a orar as promessas de Deus pela minha própria terra? Where do you think I've learned to pray the promises of God over my own land? Tanto que vocês veem em mim.
So much that you see in me, eu aprendi naquele lugar. I've learned from that house. Então eu quero encerrar dizendo So I just want to wrap it up by saying que o CFNI tem um código especial para todos os que participam da turnê de adoração. that CFNI has a Pode special colocar a arte aí, por code favor. to all who participate on the tours that have to do with praise and worship. Então, se você fizer a sua inscrição para ser um aluno no CFNI So if you apply to become a student at CFNI e usar esse código and you Worship use Tour this 2019, code, Worship Tour 2019, você vai ganhar a sua matrícula de graça. you will get your registration for free. Vamos aplaudir por isso? Let's applaud that. E a boa notícia And the good news is, é que não é só hoje. it's not just today. Ao longo dos próximos meses, você Throughout the começar next few months, a se planejar. Use esse código. Você vai preencher toda uma papelada contando como você ouviu do Christ for the Nations. Você vai contar que foi durante a Worship Tour. As you start to plan and prepare for going, you can fill all bunch of paperwork, and as you start to fill this up, you'll come to the time that you can mention this code that you were here at the worship tour, and you'll still get your registration free. Vai ser uma matrícula de graça. It will be a free registration. E nós queremos também divulgar que acontece todos os anos o Campus Days. And we also want to let you know that every year they have campus days. E eu estou sonhando como pastora da Beat Church de ir com caravana dos nossos jovens. And I have been dreaming as a pastor of Beat Church to go to campus day with our youth. E nesse ano vai acontecer em outubro This year, campus day is in October, e vai acontecer a gravação ao vivo do CFNI. and they will do a live recording for CFNI. E eu acabei de receber um convite de participar dessa gravação. Será que eu vou? And I've just received an invitation to be a part of that recording. Should I go? Olha, vamos orar por isso, Let's vamos nos pray for planejar. that. Nós Let's plan on that. moramos 3 dias no campus, nos alojamentos, comendo na cafeteria. 3 anos. 3 dias. 3 dias? Durante Oh, we'll be living there for 3 years on the campus, No, 3 eating at the days. cafeteria. Você pode ficar 3 anos se você You quiser. can stay 3 years. O curso pode ser de vários anos. You can stay 3 years, but this is 3 days. Então vamos orar e nos planejar para isso. So let's pray and start planning for that. E se você fizer a sua inscrição para o Campus Days And if you sign up for campus days e mencionar que você ouviu sobre isso durante a Worship Tour, and you mention that you heard of campus days during a worship tour, você vai ganhar de graça a sua estadia, a sua alimentação. you get free stay and free food. Só você só tem que pagar para chegar So lá. you just have to pay to get there. Vamos juntar numa minivan? Dá quantas horas daqui Let's lá? get a minivan and let's start driving that way. Porque chegar lá já tem comida e casa Because as we garantida. arrive, we'll already have hospitality and food taken care of. E se você está perguntando para onde mandar o seu filho durante o verão, And maybe you've been wondering, where do I send my kid during summer? quando moramos em Dallas, nossos filhos e os meus sobrinhos, primos, participaram de vários programas de igrejas no verão. When we lived in Dallas, my nephews and my kids, they participated in many summer programs from churches. E há igrejas com estruturas grandiosas no there, Texas. there are churches with massive structure in Texas. Porque tudo é grande no Texas. Because in Texas, everything is massive. Everything is big in Texas. Mas o Christ for the Nations tem uma estrutura um pouco mais antiga, But porque é uma CFNI escola antiga, Has a structure that's a little bit older. porque é uma escola de mais de 60 Because the anos. school is over 60 years old. A riqueza daquela atmosfera, você imagina o que é? But the richness, the true riches of that atmosphere, you can imagine what it's like. Que os nossos filhos falaram. So, can you imagine what our sons said to us? Mamãe, nas outras igrejas tinha isso, tinha aquilo. They said, Mom, the other churches had this and had that. Mas o que a gente mais gostou foi de But CFNI. the one we loved the most was CFNI. Por quê, filho? Why, son? Por causa da presença Because de of the Deus. presence of God. Então sempre entre no site So always go into the cfni.org site, para aprender cfni.org, mais. and learn more about it. E nós esperamos que a nossa igreja envie muitas pessoas para esse lugar. And we hope our church can send many to an experience at CFNI.
Uau, testemunho do nosso irmão We have a Jean. testimony right here. Caleb is in Cambodia O filho and dele. Thailand through CFNI Vamos today. aplaudir o filho dele lá do outro lado do mundo. His son is a missionary Pelo today. CFNI. Aleluia.